Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre geografia e português e também sobre matemática. Então, vamos ler o texto abaixo com bastante atenção. O nosso texto de hoje, nós vamos falar sobre cartografia, ou seja, elementos de um mapa. Então, vamos lá? São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos necessários para que uma mera figura possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou cartograma, que é feito com rigor científico para representar uma determinada área da superfície terrestre em geral. Os mapas costumam apresentar as seguintes composições: título, orientação, legenda, escala e projeção cartográfica. O que é o título? O título ele indica o tema que será tratado no mapa, o período ou o espaço de tempo que será apresentado. Então, todo mapa, quando a gente vai fazer o mapa, ele precisa de um título. Sobre o que é o mapa? É o mapa do Brasil? É o mapa da cidade? É o mapa do estado? Ou é o mapa de uma fazenda? Então, tudo isso tem como ser representado com um mapa. Mas para a gente saber do que se trata o mapa, a gente precisa colocar um título, como se fosse um texto. Orientação. A orientação dos pontos cardeais. Lembra que nós já estudamos os pontos cardeais? Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, né? Os principais. Então, a orientação precisa dos pontos cardeais. É importante no sentido de apontar a direção do mapa. Então, tem que ter o quê? A rosa dos ventos com os 4 pontos cardeais principais para a gente saber para que lado está cada uma das coisas que a gente vai marcar no mapa. A gente vai representar. Legenda. A legenda são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Estes símbolos podem apresentar-se em forma de cores, de ícones, de achuras, pontos, linhas ou outra coisa que você quiser. Por exemplo, você quer representar uma cidade. Você fez o mapa do estado de Goiás, igual a gente fez uma tarefa, né? A gente vai fazer uma tarefa, a gente faz lá o mapa do estado de Goiás. E aí eu quero representar a cidade de quê? De Jataí. Então eu vou lá e uso, por exemplo, um coraçãozinho. No lugar que é a cidade de Jataí, eu ponho um coraçãozinho. E depois eu vou lá fora do mapa e ponho um coraçãozinho também e escrevo Jataí. Ou então eu ponho uma bolinha, pinto ela de alguma cor, né? De alguma cor, ponho lá uma bolinha vermelha, vou lá fora do mapa para não precisar escrever dentro do mapa, eu coloco uma bolinha vermelha, vou lá fora do mapa, ponho uma bolinha vermelha e escrevo Jataí. Então, eu vou olhar lá no mapa e vou olhar lá na bolinha vermelha e eu vou saber o que significa aquela bolinha vermelha. Então, isso é o quê? Legenda, certo? Se eu quero representar as cidades, por exemplo, eu ponho lá Rio Verde, Jataí, Goiânia, Caiapônia, Mineiros, e cada um eu coloco um símbolo diferente, ou então cada um eu ponho uma bolinha de uma cor, e aí eu vou lá fora do mapa, faço um quadradinho, coloco as bolinhas cada um de uma cor, de acordo com cada uma cidade que eu pintei, e escrevo o nome das cidades, para não precisar escrever dentro do mapa. Aí eu coloco lá a cor para cada uma das cidades, escrevo o nome, que aí é só eu olhar lá na bolinha, dentro do mapa, olho na bolinha da legenda e olho o nome que eu vou saber qual é a cidade que eu estou representando. Então, isso é para isso que serve as legendas. E por último, e nós temos também a escala, né? O que é a escala? A escala aponta a quantidade de vezes que a área foi reduzida em relação ao tamanho original. Então, eu não vou desenhar um mapa do tamanho que é de verdade. Tem como? Não tem como eu desenhar um mapa da cidade de Jataí do tamanho que é Jataí. Imagina o tamanho do papel que eu vou ter que ter para fazer um mapa daquele tamanho. Então, eu vou reduzir. Eu vou fazer um mapa pequeno, né? Representando o tamanho da cidade ou o tamanho do país, porque é impossível eu fazer um mapa desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapa pequeno e vou usar uma escala, né? Por exemplo, cada centímetro do mapa vai representar 1 quilômetro da cidade, por exemplo.
Cada centímetro da cidade, do mapa vai representar 10 quilômetros da cidade, né? Então, isso vai ser a minha escala. Eu tenho que fazer uma conta, mas isso aí é mais complicado, depois eu vou explicar direitinho. Então, a escala, ela aponta a quantidade de vezes que a área foi reduzida em relação ao seu tamanho original. E, por último, nós temos o quê? A projeção cartográfica, que indica a técnica que foi empregada para elaborar o mapa. Que técnica que eu usei para fazer, né? Como que eu fiz esse mapa? Foi desenho? Eu usei o computador? Qual que é a técnica que eu usei? Então, essa é a projeção cartográfica. Aqui embaixo, nós temos tudo isso que eu falei aqui nesse desenho. Temos o quê? O que está de vermelho é a orientação, o título, a legenda e a escala. Aqui são as regiões do Brasil, ó. Vocês podem olhar aqui, ó, legenda, né? É aqui embaixo. Aqui tá a projeção. Aqui tem o N aqui que significa o quê? Significa os pontos cardeais, né? A rosa dos ventos, para que lado que tá? A setinha tá mostrando para onde? Sempre vai ter essa setinha mostrando para o norte, que é para cima. Então, vocês podem observar aqui. Agora, nós vamos passar para a nossa atividade de hoje. Então, a nossa atividade de hoje é: número 1, complete os espaços em branco de acordo com o texto acima. Letra A. Sobre a importância dos elementos que compõem o mapa ou informa o local representado. Isso aqui tá lá em cima no texto. Vocês vão achar essas respostas. São essas palavras aqui, ó, que tá em negrito aqui, que tá mais pretinha, que compõem essas respostas aqui. Então, vocês vão olhar, ler aqui e vai achar lá o que é que vai dar certo aqui em cada uma. Qual daquelas palavras lá que tá destacada que vai dar certo aqui, que é a resposta de cada uma delas. Se vai ser título, orientação, legenda, escala ou projeção cartográfica. É uma dessas aqui que vai dar certo em cada uma dessas letras. São 5 palavras e aqui são 5 perguntas. Então, vamos lá. Letra B. A mostra o significado de cores e símbolos. C. A traz informações de onde os dados foram retirados. D. A representa quantas vezes o tamanho real foi reduzido. A permite a localização, ou seja, a direção dos lugares representados no mapa. Número 2. Marque C para as alternativas corretas e F para as alternativas falsas. Incorretas, né? Os mapas são representações reduzidas dos espaços geográficos. O que é reduzida? Reduzida é quando a gente diminui o tamanho de alguma coisa, tá? Isso é reduzir, é diminuir. Uma coisa é grande, a gente diminui, então a gente reduz. Os municípios, estados, países e continentes não podem ser representados no papel. Será que isso está certo? Os mapas não são como textos, pois não transmitem informações que precisem ser lidas e interpretadas. Será que está certo? Os mapas apresentam determinados elementos que facilitam a sua leitura e a interpretação. Será que está certo? Então, aonde estiver certo, você põe C. E aonde não estiver certo, você põe F. Agora, vamos para a nossa atividade de revisão de matemática. Número 1. Complete a sequência do quadro abaixo. Aqui tem alguns números e tem uma sequência. O que é sequência? Qual é o número que vem depois do outro. E você vai completar. Aqui está até o número 46, que você vai completar os números que estão faltando. Número 2. Dê o antecessor e o sucessor de cada número. O que é o sucessor e o antecessor e sucessor? São os vizinhos do número. O que vem antes e o que vem depois. Isso aqui é uma revisão que nós já fizemos várias vezes. Número 3. Resolva os fatos. Você vai resolver essas operações, essas continhas, né? Esse aqui não precisa você fazer a operação. É só resolver mentalmente
Se você quiser usar pauzinho, contar no dedo, você que sabe qual recurso que você vai usar e vai pôr a resposta. Número 4. Ligue fazendo a correspondência. 206 unidades, 1 dezena e 1 unidade, 1 dezena, meia dezena. Daqui do outro lado nós temos os números 5, 26, 11 e 10. Você vai achar aqui. O que é 2 dezenas e 6 unidades? Você vai ligar. 1 dezena e 1 unidade, você vai ligar. 1 dezena, meia dezena. Você vai ligar, fazer a correspondência ligando, né? E número 5, resolva as operações. Tem 1, 2, 3 operações de adição e 3 operações de subtração. Aqui tá mostrando, né, o que é dezena, o que é unidade. Lembrando que a gente tem sempre que fazer a operação começando pela unidade, né, e depois para a dezena. A gente nunca começa uma operação da dezena para a unidade, que sempre vai dar errado. Então, é sempre da unidade para a dezena, depois para a centena, se tiver, depois para a unidade de milhar e assim por diante. A gente sempre começa da esquerda para a direita e nunca da direita para a esquerda. Combinado? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode me chamar, que eu estou aqui à disposição de vocês. Certo? Tchau, tchau!